E a gente fala agora sobre o retorno das aulas presenciais na UEM. Hoje pela manhã foi apresentada a proposta para a volta dos universitários para as salas. Ao vivo da UEM, a Aline Ribeiro conta pra gente qual que é a data sugerida para esse retorno. Boa tarde, Aline. Oi, Roberta. Boa tarde para você, para o Sandro, para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, a data sugerida então ficou para o dia 10 de janeiro, mas no dia 10 é uma volta ainda remota. E aí sim, no dia 17 de janeiro, as turmas aí devem voltar, então retornar de forma presencial. Mas não são todos os anos ainda. Então sobre esse assunto a gente vai conversar com o Ednei, que é relator da proposta, professor aqui na UEM. Ednei, como que ficou definido então? Não é para todo mundo voltar ao mesmo tempo? Como que vai ser os protocolos? Boa tarde, Aline. Boa tarde a todos. A priori não ficou definido ainda nada, porque isso tem que passar em votação agora à tarde no CEP. Mas o que foi aprovado na Câmara de Graduação, agora de manhã, é o retorno de maneira remota no dia 10 de janeiro, conforme já previu o calendário acadêmico, para o segundo semestre do ano letivo de 2021, que inicia 10 de janeiro. E aí, a partir do dia 17 de janeiro, voltarão de forma presencial os alunos a partir do segundo ano, quer dizer, as disciplinas a partir do segundo ano de cada curso. Para os calouros, para os alunos de primeiro ano, o retorno será a partir do dia 31 de janeiro de forma presencial, eles continuarão no remoto até o dia 31. Então será de uma forma escalonada, para que a gente possa avaliar justamente esse período aí, como que está se dando, se tem necessário alguma adaptação, etc. Professor, então não ficou ainda certa essa data. Tem alguma chance do Conselho negar? Teoricamente sim, levando em conta as discussões que surgiram na Câmara de Graduação, nós imaginamos que sejam os mesmos pontos sensíveis levantados à TED, que foram quanto à forma de escalonamento e quanto às datas. Ninguém colocou uma coisa do tipo, não iremos voltar de maneira presencial. A questão era mais voltar dia 10 ou voltar dia 17, e aí voltar dia 10 e 24, ou 17 e 31, e a maneira de fazer o escalonamento. Então, a tendência é que, se for ter alguma alteração, é nesse sentido, Mas é lógico, não dá para dizer com certeza que vai ser aprovado dessa maneira ou de que maneira será aprovado. Esse escalonamento serviria também para as salas? Não seriam todos os alunos de uma vez dentro dela? Ali seria dividida de alguma forma? Não, a priori seria por turmas, Então, por disciplina. Então, as disciplinas de segundo ano em diante voltariam totalmente e depois as de primeiro ano. É lógico que existe uma questão com relação aos protocolos de biossegurança. Então, a gente está partindo do pressuposto que vai se manter o estabelecido pela resolução 977 da CESA, que caiu o distanciamento mínimo em sala de aula. É lógico que a gente vai pedir que os alunos se mantenham distantes uns dos outros, não façam aglomerações, mas então, não tendo que respeitar um distanciamento mínimo, a gente teria a capacidade de atender todas as turmas praticamente de maneira presencial. Agora, se os protocolos de biossegurança forem alterados até lá, então aí vai ser necessário fazer um planejamento de que turmas a gente consegue atender de maneira presencial, de que turmas não será possível, isso terá que ser feito via remoto e assim por diante. Então hoje, depois dessa reunião do Conselho, aí fica definido de fato? Exatamente. Hoje, se sair hoje, uma votação, porque pode ser que a discussão se estenda mais do que o prazo da reunião, mas se for votado ainda hoje será definida essa questão. A gente sabe que o Conselho entende a necessidade da rapidez da decisão, justamente para o planejamento dos alunos, fazerem esse retorno. Então, nós acreditamos que hoje ainda sai uma posição do Conselho, mas pode acontecer de não sair. Professor, muito obrigada por participar com a gente. Sandro, Roberto, algum questionamento? Bom, hoje é 17 de novembro, previsão para 17 de janeiro, são 2 meses pela frente. Acredito que seja esses 60 dias um tempo suficiente para preparar esse retorno. Aline, até para confirmar certinho, essa reunião do Conselho começa que horas agora à tarde e não tem perigo de adiar não, Claro, vamos repassar a pergunta. O Sandro, o apresentador, fez uma pergunta, professor, que é assim, a gente está aí há 2 meses dessa volta de que vocês colocaram ali como uma proposta. Tem alguma chance de talvez não acontecer essa reunião hoje, de postergar de alguma forma? Não, de não acontecer a reunião, não. A reunião deve acontecer e a discussão vai ocorrer. O que pode acontecer é a discussão se alongar demais e aí não haver tempo de terminar a votação da proposta. Seria mais ou menos nesse sentido. Agora, que a discussão
ocorrerá e que se ela for postergada para outra data, ela deve ser bem mais breve, daí é o que esperamos. Muito obrigada, professor, mais uma vez por participar. Então, fica pré-definida essa data, mas ainda tem que ter uma certeza da reunião do Conselho, que acontece daqui a pouquinho, às 2 horas da tarde, começa. E aí sim, a gente vai ter uma definição, mas a princípio, dia 17 de janeiro. Então, tem esse retorno aí das aulas presenciais aqui na Universidade Estadual de Maringá. Obrigada. Atenção, universitários da UEM! E como tem gente que estuda na UEM, não só aqui em Maringá, mas em toda a região, tem campus em Moarama, tem Cianorte, tem Cidade Gaúcha, tem vários estudantes que estão acompanhando o Tribuna da Massa, estão fazendo aula de casa, moram na região. 17 de janeiro, hein? É essa a proposta que vai ser votada daqui a pouco. E, claro, amanhã aqui no Tribuna da Massa a gente dá o resultado, se eles aceitaram ou não, se teve a votação ou não. Você fica sabendo aqui no Tribuna da Massa.